Saravá, seja muito bem-vindo ao Umbandamente. Aqui, espiritualidade não é fuga da realidade, é consciência aplicada à vida real. Se este conteúdo faz sentido para você, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque cada vídeo aqui é feito para trazer clareza, proteção e direcionamento para sua caminhada. Compartilhe também com quem precisa ouvir essa mensagem hoje. Que seus guias iluminem seus caminhos, fortaleçam sua fé e tragam paz ao seu coração. Agora, vamos ao vídeo. Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo e mesmo assim nada andar? Você trabalha, você se esforça, você tenta manter a mente no lugar, você evita conflitos, você ajuda as pessoas, você ora, você pede direção, você tenta ser correto e ainda assim parece que a vida não sai do lugar. As portas não se abrem, as oportunidades desaparecem, os relacionamentos travam, o dinheiro entra e some, a paz não permanece, o cansaço aumenta e, por dentro, nasce uma pergunta silenciosa que quase ninguém tem coragem de fazer. Será que tem alguma coisa errada comigo? Essa pergunta machuca. Porque quando tudo trava, a primeira pessoa que a gente começa a culpar somos nós mesmos. Talvez eu não seja bom o suficiente. Talvez esteja falhando. Talvez eu esteja pagando algo. Talvez eu esteja sendo esquecido por Deus. Talvez eu esteja lutando sozinho. E é exatamente aqui que muita gente se perde. Porque nem todo bloqueio é incompetência. Nem toda demora é fracasso. Nem todo silêncio é abandono. Às vezes, a vida trava porque existe algo além do invisível acontecendo. E hoje, nós vamos falar sobre isso com seriedade, sem sensacionalismo, sem medo, sem fantasia. Vamos falar sobre o que realmente pode estar travando sua vida, mesmo quando você está fazendo tudo certo. E eu já te peço uma coisa, fica até o final, porque a última parte desse vídeo costuma ser a que mais desperta consciência. E talvez seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Existe um erro muito comum que destrói silenciosamente a vida das pessoas. Confundir movimento com progresso. Muita gente está ocupada, mas não está avançando. Corre o dia inteiro, resolve problemas, apaga incêndios, tenta sobreviver. Mas quando para por alguns minutos e olha para a própria vida, percebe que está no mesmo lugar há anos. Isso gera uma exaustão profunda, porque não é apenas cansaço físico, é desgaste espiritual. É a sensação de remar sem sair do lugar. Isso não acontece por acaso. Na Umbanda, entendemos que a vida não é apenas matéria. Existe energia, existe campo espiritual, existe troca, existe consequência, existe sintonia. Você não vive apenas do que vê. Você também vive no que emana. E isso muda tudo. Porque às vezes a pessoa está tentando prosperar com a mente mergulhada em culpa. Está tentando construir com o coração cheio de mágoas. Está tentando crescer carregando vínculos que drenam sua força. Está tentando pedir a abertura enquanto alimenta, sem perceber, padrões de autossabotagem. A espiritualidade não trabalha apenas com pedidos. Ela responde principalmente à vibração. E aqui existe uma verdade difícil. Nem sempre aquilo que você diz querer é aquilo que sua energia está sustentando. Alguém pode dizer, eu quero paz, mas vive alimentando guerra. Pode dizer, eu quero prosperidade, mas sente culpa quando começa a prosperar. Pode dizer, eu quero amor, mas ainda está emocionalmente preso à dor antiga. Pode dizer, eu quero caminhos abertos, mas continua mantendo hábitos que fecham esses caminhos todos os dias.
Isso não é castigo. Isso é coerência energética. A vida responde ao conjunto, não apenas ao discurso. E talvez agora você esteja percebendo algo importante. Talvez o problema não seja falta de esforço. Talvez seja desalinhamento. E isso precisa ser olhado com coragem. Outro ponto que quase ninguém fala. Existem ambientes que adoecem. Nem toda casa é apenas uma casa. Nem todo trabalho é apenas um trabalho. Nem toda convivência é apenas convivência. Existem lugares onde sua energia enfraquece. Você entra bem e sai esgotado. Você chega leve e volta irritado. Você dorme e não descansa. Você conquista algo e rapidamente sente peso. Nem sempre isso é espiritual no sentido místico. Muitas vezes é emocional, psicológico e vibracional ao mesmo tempo. Discussões constantes, ambientes tóxicos, pessoas manipuladoras, inveja silenciosa, competição doentia, falsidade disfarçada de proximidade, tudo isso contamina. E quem vive muito tempo dentro disso começa a achar normal viver mal. Esse é um dos maiores perigos. Se acostumar com o peso, se acostumar com a tristeza, se acostumar com a ansiedade, se acostumar com a escassez, se acostumar com relações que machucam, se acostumar com a própria desconexão. E o que é pior, começar a chamar isso de destino. Não, nem tudo que se repete é destino. Às vezes é padrão. E padrão pode ser quebrado. Mas para quebrar, primeiro é preciso reconhecer. A pergunta não é apenas: por que minha vida trava? A pergunta real é: em que ponto eu aceitei viver travado? Isso muda tudo. Por quê? Devolve responsabilidade. E responsabilidade não é culpa, é poder. Quando você entende isso, deixa de esperar salvação externa e começa a reconstrução interna. Na Umbanda existe algo profundo. O amparo espiritual não substitui a responsabilidade pessoal. Seu guia orienta, seu orixá sustenta, sua proteção existe. Mas ninguém pode viver sua escolha por você. Não adianta pedir abertura e continuar insistindo no que destrói. Não adianta pedir prosperidade e continuar tratando seu próprio valor como algo pequeno. Não adianta pedir amor e continuar acertando migalhas emocionais. Não adianta pedir paz e continuar alimentando guerras desnecessárias. Espiritualidade sem consciência vira dependência. Isso não liberta ninguém. A verdadeira força espiritual desperta maturidade. Ela não infantiliza, ela fortalece. Ela não diz apenas, alguém vai resolver. Ela pergunta, o que você precisa finalmente encarar? Essa pergunta assusta, porque encarar dói. Talvez você precise aceitar certas pessoas não vão mudar. Talvez precise entender que alguns ciclos já terminaram e você continua tentando ressuscitá-los. Talvez precise admitir que sua exaustão não vem apenas do trabalho, mas da vida que você insiste em sustentar. Talvez precise reconhecer que você está esperando permissão para viver algo que já deveria ter começado. E talvez, o mais difícil, talvez precise se perdoar. Muita gente não prospera porque, inconscientemente, acredita que não merece. Carrega a culpa antiga, erros passados, escolhas ruins, vergonha silenciosa e vive como se estivesse cumprindo uma sentença invisível. Isso prende, porque quem acredita que merece pouco, aceita pouco. Aceita menos amor, menos respeito, menos abundância, menos paz e chama isso de humildade. Não é humildade, é ferida. E ferida não tratada vira destino repetido. Por isso a cura espiritual não começa no ritual. Começa na consistência,
Banho ajuda, oração ajuda, firmeza ajuda, descarrego ajuda, mas nada disso substitui verdade interna. Se a pessoa sai do banho e volta para o mesmo padrão destrutivo, o ciclo continua. Se acende vela, mas mantém a mesma autossabotagem, a trava permanece. Se pede proteção, mas insiste em permanecer no lugar que a destrói, o peso continua. A espiritualidade ajuda, mas ela não faz o que a consciência se recusa a fazer. Isso precisa ser dito. Porque muita gente procura a solução espiritual para problemas que exigem decisão. E decisão assusta mais do que ritual. Sair de um relacionamento tóxico assusta. Mudar de ambiente assusta. Dizer não assusta. Recomeçar assusta. Assumir o próprio valor assusta. Mas continuar travado custa muito mais. Agora eu quero que você pense com sinceridade. O que na sua vida hoje você já sabe que precisa mudar, mas continua adiante? Talvez seja aí. Talvez esta seja a porta. Porque muitas vezes a resposta que pedimos já foi mostrada. Não apenas não gostamos dela, queremos sinais novos, mas ignoramos os antigos. Queremos confirmação, mas a recebemos clareza. Queremos milagre, mas evitamos movimento. E a vida não responde apenas ao desejo. Ela responde à coragem. Existe também um ponto delicado aqui. A influência energética de relações. Nem toda conexão é amor. Às vezes é apego. Às vezes é dependência. Às vezes é carência. Às vezes é vampirização emocional. Tem gente que só se aproxima quando você está forte, para consumir sua força. Tem gente que se alimenta da sua culpa. Tem gente que não quer seu crescimento, porque sua evolução obriga essa pessoa a encarar a própria estagnação. Isso é real. E nem sempre vem com maldade como se sente. Às vezes vem como desorganização emocional. Mas o efeito é o mesmo. Sua vida trava. Você tenta crescer e algo sempre puxa de volta. Por isso, proteção espiritual também é limite. Aprender a dizer, isso eu não aceito mais. Isso não entra mais. Isso não me pertence mais. Isso não define mais minha vida. Isso também é espiritualidade. Aliás, muitas vezes é a parte mais importante dela. Agora preste atenção nisso. Nem toda fase difícil é ataque espiritual. Às vezes é processo. E confundir processo com perseguição gera sofrimento desnecessário. Nem toda demora é demanda, nem todo obstáculo é inveja, nem toda dor é feitiço. Às vezes é amadurecimento. Às vezes a vida desacelera porque você precisa ouvir algo que só o silêncio ensina. Às vezes a porta fecha porque o caminho aberto levaria ao lugar errado. Às vezes o atraso protege. Isso exige discernimento. E discernimento nasce de silêncio, observação e verdade, não de paranoia. Espiritualidade madura não vive de medo, vive de consciência. Se tudo vira ataque, você perde autonomia. Se tudo vira culpa espiritual, se tudo vira ataque, você perde autonomia. Se tudo vira culpa espiritual, você deixa de crescer. É preciso equilíbrio. Nem negar o invisível, nem transformar tudo em assombração. Sabedoria está no centro. E aqui está uma pergunta poderosa. Essa fase está me destruindo ou está me revelando? Porque às vezes não é sobre perda, é sobre revelação. Revelar quem está, quem não está, o que sustenta, o que ilude,
o que precisa morrer, o que precisa nascer. Nem todo fim é fracasso. Muitos são libertação. Mas só percebemos isso depois. Por isso a travessia exige fé. Não fé infantil, fé madura. Aquela que continua mesmo sem aplauso, mesmo sem resposta imediata, mesmo sem garantia. A fé que entende que o processo também é proteção. Se você está vivendo uma fase travada, talvez a pergunta não seja: por que isso está acontecendo comigo? Talvez seja: o que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta cura, porque transforma a dor em direção. E agora eu quero te entregar algo simples, mas poderoso. Observe 3 áreas da sua vida: seu ambiente, suas relações, seu diálogo interno. Esses 3 lugares costumam revelar quase tudo. Seu ambiente te fortalece ou te adoece? Suas relações te expandem ou te diminuem? Seu diálogo interno te constrói ou te sabota? Responda com honestidade, sem performance, sem máscara. A resposta pode mudar sua vida. Porque muitas vezes o desbloqueio começa quando você para de mentir para si mesmo. E isso é profundamente espiritual. A verdade liberta. Não a fantasia, não a ilusão, não a dependência. A verdade liberta. Talvez hoje sua vida não precise mais de uma promessa. Talvez precise de uma decisão. Talvez não precise mais de um sinal. Talvez precise de posicionamento. Talvez não precise mais de uma explicação. Talvez precise de coragem. E coragem espiritual não é ausência de medo. É agir mesmo com medo. É escolher dignidade. É escolher paz. É escolher verdade. É escolher sair do ciclo. Isso abre caminhos. Muito mais do que parece. Se algo nesse vídeo falou diretamente com você, não ignore. Quando uma verdade incomoda, normalmente, ela também aponta a direção. Talvez esses vídeos não tenham chegado por acaso. Talvez hoje fosse exatamente o dia de lembrar que sua vida não acabou. Ela apenas está pedindo consciência. E consciência muda destino. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite. Não saia desse vídeo da mesma forma que você entrou. Escolha uma coisa, uma apenas, uma decisão, um limite, um encerramento, um recomeço, um pedido de perdão, uma conversa necessária, uma mudança de postura. Uma. E comece. Porque caminhos não se abrem apenas com espera. Eles se abrem com movimento consciente. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe aqui nos comentários. Eu escolho destravar. Eu quero ler isso. Porque palavras também são posicionamento. E quando você declara consciência, algo dentro de você começa a se reorganizar. Se inscreva no canal. Porque aqui nós não falamos de espiritualidade para alimentar medo. Falamos de espiritualidade para despertar lucidez. Para viver melhor. Para entender mais. Para caminhar com verdade. Este é o propósito da Umbandamente. Espiritualidade com consciência. Consciência aplicada à vida real. E no próximo vídeo, vamos falar sobre um tema que atinge muito mais pessoas do que parece. Como saber se é ansiedade ou sensibilidade espiritual? Esse assunto pode mudar completamente a forma como você entende sua própria mente. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.